Bonjour, 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 bonjour para todos. Como é que vocês estão, hein? Tudo certo por aí? Menino, hoje para acordar foi um pouco mais difícil. Ontem eu tava dando aula lá no Grau. Rafa me convidou para participar lá, para estar levando uma aula sobre marketing, que por sinal foi muito massa. Vou pegar aqui a caneta. Que por sinal foi muito, muito bom. Eu amei ter ido e ter ensinado, né, o conhecimento que eu tenho sobre isso. E principalmente, né, mais do que tudo isso, trazendo pessoal essa mentalidade empreendedora, certo? Muita gente não considera isso também quando começa a estudar, né, e fazer faculdade, tudo. Então, eu peguei ontem, acho que eu fiz o pessoal pensar, sabe? Contei um pouco da minha experiência, né, tipo, trabalhando como CLT, quando eu comecei a trabalhar na CLT, quando saí da faculdade e tudo. E o pessoal lá pôde ouvir um pouco das minhas histórias, assim. Que, inclusive, eu pretendo começar a criar vídeos no canal do YouTube, certo? Pra contar um pouco mais sobre isso, pra gente poder ir aprendendo lá também como é que a gente empreende, tá bom? Só pra não esquecer, né? O nosso propósito aqui do A Mesa é a gente ter esse entendimento, né, sobre quem nós somos, da nossa restauração de identidade e propósito, né, no Pai. E também em relação à vocação, né, aquilo que o Pai tem nos convidado a trazer de transformação nesse mundo, certo? Quando a gente entende que cada um da gente aqui, a gente tem a nossa própria identidade que Cristo consumou na cruz para que a gente pudesse ter esse entendimento, né, e enxergar que nós somos de fato, a gente vai começar a perceber também que o Pai nos deu uma missão, assim como Cristo recebeu uma missão aqui na Terra, nós também recebemos, né? É óbvio que essa missão sempre vai estar convergindo em Cristo, né? De trazer pessoas à mesa para que elas conheçam o Evangelho, mas não só de ouvir falar, mas também através da nossa própria vida, né? Embora a gente tenha nossas próprias limitações, mas é a caminhada que faz a gente ser transformado e poder, então, viver uma vida diferente, né? Eu sempre falo isso, que o Evangelho, ele é o centro de todas as coisas. E aí, a partir dele é que você vai construir também muitas coisas, entendeu? A gente nunca deve empreender para mostrar algo pra gente mesmo ou para alguém que a gente ama, sei lá, que duvida da gente de repente, que pode acontecer. Geralmente acontece. Isso aqui, todo mundo é tentado a isso, né? A empreender para, tipo, sei lá, meio que dar a volta por cima de alguma forma, sabe? Ou então provar pra gente mesmo que a gente consegue alguma coisa. Mas o Pai, ele vem dizer através da palavra que nós temos a possibilidade também de construir coisas grandes aqui na Terra, sem deixar essa vocação e o chamado do Pai de lado. Muito pelo contrário. Então, quando eu comecei a empreender lá em 2020, quando eu saí, na verdade, em 2020, comecei mesmo em 2021, o meu entendimento era: eu quero aprender a rentabilizar aquilo que o Pai me deu. Porque se ele me deu um sonho, se ele colocou algo no meu coração, me deu uma vocação para algo, então eu também creio que ele vai dar provisão para isso acontecer, certo? E não é que o Pai não possa prover de outras formas, ele pode prover de outras formas, mas porque hoje, a gente tem tantas formas hoje de rentabilizar uma ideia, porque eu vou deixar isso para lá? Porque eu não vou atrás disso também, de aprender como é que eu posso rentabilizar algo que o Pai colocou no meu coração, entende? Então, toda a mesa que a gente tem aqui de manhã cedo, o propósito final dela é que você tenha entendimento de quem você é em Cristo. E que a partir disso, você não tenha medo de iniciar, de empreender, iniciar seu próprio negócio, entendeu? E empreender, sempre falo, nunca esqueçam. Empreender não é necessariamente você abrir um negócio novo. Negócio, quando eu falo aqui, é quando você busca qual a diferença de empreendedorismo para negócio, tá? Só para vocês entenderem. Empreender, todo mundo empreende. Porque o que é empreender? A palavra empreender, se for pegar o original dela e for pegar a tradução no dicionário, certo? Da gente, não é nem a original, é o dicionário. Você vai ver lá que é uma pessoa que busca encontrar uma solução de um problema. Então, todos os dias, o tempo inteiro, a gente tem convites para empreender. Por exemplo, quando a gente encontra um problema no meio da rua, sei lá, alguém se machucou, você vai lá empreender como? Você ajuda a pessoa a sair dali e, sei lá, arruma um copo d'água para ela, se você está empreendendo ali. Você, durante o seu dia, no seu trabalho, teve uma bronca para resolver. Então, a gente sempre tem
um problema, a gente vai encontrar uma solução. Isso já é uma vida empreendedora, alguém que está buscando resolver problemas e que não se satisfaz, que não é alguém que tipo, fica lá de bunda para cima e não faz nada, entendeu? Isso é empreender. Quando eu falo de você empreender em um negócio, ou seja, você ter um negócio, é você trazer e conseguir monetizar, conseguir rentabilizar um sonho seu, uma ideia que você tem. E fazer isso ser lucrativo. O que é o lucrativo, tá, gente? Sem medo e receio desses termos. Lucrativo é o que fica depois que você paga todas as coisas que você tem para pagar. Tá certo? Então, qual a ideia? Você criar um negócio, algo que você tem no seu coração aí já, que o pai já tem te dado. Tá? Eu sinto que o pai me chama para cuidar de pessoas. Então tá, como a gente pode fazer isso? Então, pensar sobre isso. Como é que você pode criar uma ideia, ter uma ideia e criar disso um negócio, para que esse negócio, as pessoas paguem para ter acesso a esse seu, e a partir daí você abençoa as pessoas, está cumprindo sua vocação e também está conseguindo rentabilizar, certo? Porque no fim das contas, de verdade, vamos lá, todo mundo aqui vai precisar de dinheiro para poder pagar a conta no final do mês. Certo? Essa é a vida real do adulto aqui na Terra, entendeu? E você tem inteligência suficiente para aprender a rentabilizar o que o pai tem te dado, tem colocado no seu coração. Por que não? Então, óbvio que não é uma caminhada tipo de um dia, certo? Nem de um mês. Isso leva tempo para que você aprenda, mas o mais importante é que você tenha a disposição de aprender. E não ficar esperando um dia, quem sabe, o que pode acontecer comigo, entendeu? Então, exige coragem, tá bom? Então, por isso que eu sempre falo que não é o único meio, mas é um dos meios maravilhosos que o Pai criou aqui na Terra para que a gente pudesse exercitar a fé, certo? Porque empreender requer de você assumir risco o tempo todo, porque você não sabe necessariamente se o mês que vem, a entrada do mês que vem vai ser igual a esse de agora. Não é igual ao emprego que você tem o salário certinho todo mês. E certinho entre aspas, né? Porque amanhã pode acontecer um pouco com a empresa e você tá demitido. Entendeu? Você também não sabe muita coisa, então você vai ter que aprender muita coisa sobre como vender, sobre como gerar valor no seu negócio, sobre como servir melhor as pessoas também. Qual é o produto que eu devo oferecer que vai realmente resolver o problema da pessoa, né? Não é o que eu quero ofertar, mas é o que resolve o problema dela, entendeu? Enfim, então tudo isso aqui, você se submete a tudo isso para poder aprender e conseguir rentabilizar essa sua vocação, algo que o Pai te deu. E isso aqui exige, obviamente, sua disposição de aprendizado, certo? Então foi sobre isso que eu falei ontem lá no grau. E só para a gente não esquecer o propósito final aqui dessa mesa, que é a gente ser transformado à imagem do Filho. E a partir desse entendimento de que nós somos em Cristo, lá na ponta, a gente chegar ao ponto de dizer assim, nossa, eu vou assumir o controle da minha vida, em Cristo, obviamente, né? Antes disso está o Pai, sem dúvidas. Mas eu vou assumir a responsabilidade que Ele me entregou. E em vez de eu estar investindo 8 horas do meu dia trabalhando no CLT, por exemplo, eu vou trazer esse horário para começar a empreender, certo? Então, não significa, né, só para deixar claro, que você tem que largar seu emprego, não é disso que eu estou falando, certo? Fique aí onde você está, se você entende que o Pai está te chamando para estar aí, permaneça aí. Mas você começar a aprender nos horários livres seus, como você pode começar a empreender, estudar sobre o assunto, aprender sobre o assunto, e aos poucos ir colocando em prática no horário que você não está trabalhando. Até o momento que você vai poder fazer uma escolha. Eu posso, então, hoje eu estou rentabilizando essa minha ideia, então agora eu posso, de repente, abrir mão do CLT para poder estar integralmente nesse ministério meu aqui, certo? Que é rentabilizado todos os dias nesse projeto aqui. Entendeu? Isso aí vai muito da direção que o Pai dá, mas esse é o conselho que eu dou para o geral, né? Mas aí considere isso aí, cada um vai ter a sua forma de fazer, de viver esse momento. Cada um precisa assumir sua responsabilidade, certo? Hoje a gente vai continuar aqui esse assunto que eu coloquei, chamado... a mesa de hoje vai ser sobre o amor do Pai é a base, certo? Continuando o que a gente conversou ontem, a semana inteira, a gente na verdade está conversando, e a gente está falando sobre um texto específico que é em 1 João, no capítulo 4. E sempre, gente, vocês vão enxergar como isso aqui tem a ver com o nosso propósito fim do A Mesa e de tudo que eu crio aqui de conteúdo. Que é levantar em você essa coragem e que você enxergue quem você é, certo? Enquanto a gente não enxergar quem nós somos no Pai, a gente vai fazer muitas coisas que podem até dar resultado, mas não vai ter propósito, a gente não vai encontrar sentido, entendeu?
Então, bora lá. 1 João 4. A gente vai ler aqui a partir do versículo 13. A gente parou no 13, não, no 14. Não, perdão. A gente parou no 15, isso. Mas eu vou ler a partir do 14, certo? Para a gente continuar a conversa. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Inclusive, outro aqui eu destaquei que na minha Bíblia, né? Essa versão aqui é a Bíblia King James, certo? Não sei se tu conhece aí. Tem várias versões da Bíblia. Eu gosto muito dessa versão King James. A Ara também é muito bom, que é a versão Almeida Revista Atualizada. Mas nessa aqui, King James, eu gosto muito dela porque ela é fininha e dá essa impressão de que a Bíblia não é algo impossível de ser lido. Então, eu sugiro aí, para quem está começando a ler, é uma boa versão para você ler. 1 João, capítulo 4, no versículo 14. Ele destaca essa parte do para ser o Salvador do mundo. Esse para ser, ele colocou com um destaquezinho itálico, sabe? Dando assim um destaque maior. E por que ele faz isso, gente? Porque ele está ressaltando aqui que o Filho, né, no caso Cristo, ele tem uma identidade de ser o Salvador do mundo. Então ele não fala aqui, ó. Ele veio para estar salvando o mundo, tipo, para atuar salvando o mundo, enfim. Ele diz assim, ó, para ser o Salvador. Então o Pai está revelando aqui a identidade do Filho, o Filho, Cristo no caso. Ele tinha uma missão, mas essa missão estava totalmente vinculada à sua identidade. Que no caso era ser o Salvador do mundo. Essa era a missão máxima de Cristo. Mas não era só uma salvação unicamente em relação à cruz de a gente poder ser livrado do inferno, certo? Como muita gente pensa. A gente pensa que Cristo morreu na cruz para não ir para o inferno. E isso também está incluído, tá? Mas a cruz também nos dá a possibilidade de vivermos uma vida hoje aqui através de Cristo. Uma vida com propósito. Uma vida que não vai ser submetida aos medos da nossa vida, né? Que a gente acaba tendo por aí. Olha aí, legal assim. Uma vida que não vai ficar submetida aos medos e aos receios e à escassez e à falta de fé. Não. Existe forma de você viver, certo? O que nós estamos aqui buscando em Cristo é resgatar a nossa identidade para que, a partir disso, a partir de perceber quem eu sou em Cristo, o que Ele diz sobre mim e quem Ele é, a partir dessa comunhão que a gente tem com o Pai e essa convicção de que nós somos nele, a gente tomar atitudes diferentes, tomar uma vida diferente. Eu não vou agir de maneira diferente porque eu quero ser salvo. Não. A gente é salvo em Cristo porque cremos nele e porque eu sou salvo em Cristo e eu creio nele, eu sei que eu posso viver através dele e fazer obras maiores do que ele, porque eu sei disso, eu creio nisso. É que eu vou agir então de maneira diferente. Vou agir então com ousadia, com coragem, não pelo medo. Entende? Então, ele fala aqui pra gente quem é Cristo. Versículo 15. Porque qualquer que confessar que Cristo é o Filho do Pai, do Altíssimo, o Pai habita nele e ele no Altíssimo. O que significa isso? Que se você crê que Cristo de fato é o Filho de Deus, o Filho do Pai, se você crê que Cristo de fato ele é o Salvador do mundo, veio aqui para a Terra, ele era igual a Deus, né? Como Deus. Eles são três em um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cristo veio aqui para a Terra, morreu na cruz no teu lugar. Ele assumiu a tua culpa, a minha culpa, a nossa condenação, dos nossos pecados, do que a gente já errou na vida, certo? Aí tem que entender, gente, que existem dois aspectos pecaminosos, tá? A natureza pecaminosa, que foi a que a gente nasceu assim, a gente nasceu pecador. 2, os pecados que nós cometemos. São dois aspectos do pecado. Então, a gente tem que separar a identidade da ação. Ok? Então, quando Cristo fala que ele morreu na cruz, ele morreu tanto pela minha natureza pecaminosa, me dando a possibilidade de não ter mais natureza pecaminosa, como também o segundo aspecto, que é do pecado. Um é a identidade, o outro é a ação, certo? A atitude. Então, quando Cristo morre na cruz, ele resolve os dois problemas. Tanto da nossa natureza pecaminosa, como também do pecado do homem, dos pecados que nós cometemos durante os dias, né? Tantos que nós cometemos até hoje, inclusive. O que a Bíblia fala, por exemplo, em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, não estou lembrando agora qual é, eu acho que é 2 Coríntios, que ele fala sobre a nossa nova criatura, né? Que a gente se torna uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Na hora que eu creio que Cristo é o Salvador do mundo, que ele é o Filho do Pai,
que ele veio aqui pra terra, morreu na cruz no meu lugar, no nosso lugar, assumiu a culpa que não era dele, que ele não tinha pecado e se fez pecado por nós, para a partir disso, né, a gente ser justificado diante do nosso Pai. Ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e subiu aos céus e hoje está com o Pai e continua vivo, né? Ele é o rei hoje. Se você crê nesse tudo do que eu estou falando, então você está salvo em Cristo, certo? Isso não vem de obras, isso não vem do que você faz, isso é um dom, isso é uma dádiva do Pai, quando você crê em Cristo. E ele fala que aquele que confessar que Cristo é o Filho do Pai, eu habito nele, no caso, o Pai habita em você, habita na gente, e essa pessoa, no caso a gente, também habita no Pai. Então, existe uma ação mútua que acaba acontecendo no momento que a gente crê em Cristo, que é o Pai habita em mim e eu habito no Pai. Tá, isso é muita coisa na minha cabeça. Como assim? Né? Tipo, porque realmente é algo muito profundo. Quem dera a gente tivesse a profundidade, né, do que significa isso. De saber que o próprio Pai, ele habita dentro de mim. O cara que criou o universo inteiro, entendeu? O criador deste universo, de tudo que nele há. Ele habita em mim e eu habito nele. É interessante, gente, por quê? Porque o Pai, ele decidiu usar esse verbo, né? Habitar, ou seja, não existe algo mais próximo, e aqui agora eu estou falando de proximidade no sentido de distância, certo? Não existe algo mais próximo do que alguém habitar em mim, né? Tem pessoas que estão ao meu lado, isso já é muito perto. Mas o Pai, ele fez questão de falar aqui, quando nós cremos em Cristo, ele mesmo, o Pai, ele habita dentro da gente. Habitar dentro de um lugar, que no caso é a gente, significa que não existe nenhuma outra proximidade possível aqui na Terra, a não ser a habitação dentro da gente. E isso é o que o Pai fala que nós somos. Ele habita dentro da gente e nós habitamos dentro dele. Quanto mais eu exercitar, eu enxergar isso e meditar nisso, é por isso que eu sempre falo assim, a importância que é a gente parar para pensar sobre um versículo somente. Tem muita coisa para entender na Bíblia, é importante você ler ela toda, enfim, tem muita coisa massa. Mas também é muito importante você parar para ficar assim, fixado em um versículo. E falar assim, Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita dentro da gente. A gente falou sobre isso ontem, nesse mesmo texto aqui antes. Ele fala que ele nos deu do seu Espírito. O Espírito do Pai habita dentro da gente. Então, quanto mais tirar um momento do nosso dia, sei lá, nem que seja meia hora, gente, no dia, assim, para parar e pensar quão profundo é isso aqui, de que o Pai habita dentro de mim. Se a gente parar a pensar só nisso aí, sério, só nisso, o quanto a gente vai entender que a gente não precisa ter medo na vida, porque se o Pai habita em mim, meu amigo, o que é possível pro Pai? O que é que não é possível para ele? Nada é impossível pro Pai. Ele criou todas as coisas, entendeu? Pela palavra o Pai criou. Gênesis 1 fala sobre como o Pai criou todas as coisas. E foi como, gente? Através da palavra. Então ele falou as coisas aconteciam. Se eu entendo que o Pai habita em mim hoje, então o que é que significa? Vamos trazer para o modus operandi na prática aqui, certo? Se com a palavra o Pai criou as coisas, então o que será que pode acontecer se eu começar a também entender que a minha palavra também tem o poder de criar coisas? Tô dando só um exemplo, tá? Da meditação aqui, só pensando aqui agora. Se o Pai cria tudo pela palavra, ele foi lá e criou todas as coisas. O que acontece se a gente, sabendo que o Pai habita dentro da gente, entende isso e começa a praticar o poder que existe na palavra, de uma declaração? Entende? Então, por isso que você vai perceber assim comigo, com o pessoal que eu ando mais perto, meus amigos, a gente sempre tem muito hábito assim. E quem me ensinou isso foi uma amiga minha bem próxima, Dija. Ela me instigou mais a isso durante os dias. Que foi tipo, sei lá, eu não tenho X coisa, certo? Mas aí eu pego e falo, eu não tenho, sei lá, por exemplo, tá? Eu tô doente, então eu tô mal. Tipo, eu tô doente, tô com dor de cabeça. Então você começa a declarar isso e começa a falar assim, eu estou com dor de cabeça, tipo, mas já tá indo embora. Você começa a declarar a realidade de que a dor de cabeça, ela já não tem domínio sobre você. Então você começa a falar, eu tô melhor. E, gente, não tô falando isso aqui pra você virar um louco aí que tá mentindo pros outros, não, tá? Quando tiver lascado assim, tem que pedir ajuda. Mas existe um poder também de quando a gente começa a exercitar isso, né? De que não, eu não sou X coisa. Por mais que eu tenha dificuldade na área X,
eu não sou X coisa, eu não sou assim, entendeu? Sei lá, ou então falar que ainda, ontem mesmo no grau técnico, teve uma pessoa que falou, não lembro qual foi a frase específica, mas até na hora eu a corrigi, quando ela falou isso, que eu não tenho X coisa, eu fiz, você ainda não tem X coisa. Então, assim, esse entendimento de que eu posso não ter agora, mas a minha palavra, ela tem poder de criar coisas, então eu vou começar a declarar aquilo que o Pai falaria. Eu não vou falar o que eu, como ser humano, somente acredito e estou vendo, certo? Porque aí tem muito pelo que ver. Mas tem que traduzir a nossa fé em palavras também. Embora não esteja vendo ainda, entendeu? Mas a fé se exercita como? Mesmo você não vendo, você vai crer. Isso é uma escolha, certo? Então, durante o dia, eu pego muitos momentos ainda que eu falo coisas que eu não deveria falar. Mas, toda vez que eu falo, eu vejo aquele negócio na minha cabeça. E quando eu percebo na hora, eu sempre corrijo. Então, tenha esse cuidado do que você vai falar, certo? Então, aqui, ó, isso aqui foi um parênteses, né? Em relação à aplicação do que eu tô lendo aqui agora. Que o Pai habita na gente e a gente habita no Pai. Entenda, você meditar nisso vai te fazer ir para acessar novos lugares. E, além disso, também vai mudar a forma como você lida durante o dia com as situações da vida. Você começa a pensar como é que o Pai iria lidar com esse problema. Ele iria lá ficar pensando, tem gente que fica murmurando quando tem problema para resolver, né? Ah, mas eu disse fulano que era pra fazer não sei o quê. Ah, mas é isso, aquilo. E não vai resolver. Então, gente, não adianta ficar murmurando, reclamando, ficar lá naquela peitica falando o tempo todo, entendeu? Gente, vai lá. Tem uma coisa pra resolver? Vai lá e resolve. Entendeu? Não adianta ficar um passinho pra baixo. Se tiver que conversar com alguém sobre isso, que a pessoa tá errando direito, conversa, enfim. Mas não gaste tua energia, tu entendeu? Tu tá pegando tua energia assim e colocando ela no ralo. Pega a tua energia pra resolver o problema e não ficar murmurando. A murmuração, gente, inclusive, é uma coisa que a Bíblia fala muito claramente lá, quando o pessoal foi sair do deserto, né? Quando tava no deserto, o pessoal só fazia murmurar o tempo todo com Moisés. Não, tipo, era pra gente ter ficado no Egito, não sei o que, não sei o que. Haja paciência, viu? 40 anos no deserto, o povo tudo reclamando. O tempo inteiro, sério. Se não era um chamado a coisa dessa, eu não sei, porque se fosse comigo um dia, eu já tava cansada, né? Mas 40 anos, o povo tudo lá naquela agonia. Todo mundo reclamando. Acho que eu dizer, gente, então pronto, votem. Quer votar? Pode votar então, fica à vontade. Moisés teve sabedoria, né? Tinha chamado pra isso, amém, né? Fico feliz por ele. Porque cada um daqui também tem, né? O seu chamado aí, né? A sua vocação. Aleluia. Por isso, cada um tem o seu. Então, a murmuração é você pegar a sua energia naquele momento e jogar no ralo. Porque de toda forma você vai usar essa energia. Entendeu? Mas você tem a responsabilidade e a escolha de como você vai usar essa energia. Se eu vou ficar lá reclamando, murmurando, metendo pau, ou se eu vou pegar essa energia para resolver o problema que eu preciso resolver. Entendeu? Então, isso aqui são exemplos do que eu tô falando nesse versículo aqui, de que o Pai habita em mim e eu habito no Pai. Então, considere isso. Inclusive, se você quiser hoje meditar sobre isso aí, seria massa. E nós conhecemos e cremos no amor que o Pai tem para conosco. O Pai é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, no caso, no Pai, e o Pai nele. Então, se nós conhecemos e cremos no amor que o Pai tem por nós, ele está falando aqui, ó, que o amor habita também em nós. Isso aqui é bem lógico, porque ontem, quando a gente estava lendo esses mesmos versículos aqui, ele fala que o Pai é amor, certo? Se o Pai é amor, e o Pai habita dentro de nós, então nós também habitamos no amor. Concorda? Então, ele só está trazendo aqui uma explicação e uma elucidação do que significa o fato do Pai ser amor e ele habitar dentro da gente. Então, em nós habita também o amor. Versículo 17. Nisso, o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento. Porque, como ele é, assim nós somos também nesse mundo. Nisso, o amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia de julgamento. E vai existir um dia de julgamento, certo? E ele fala aqui, ó, como é que a gente pode, no dia de julgamento do Pai, a gente sentir à vontade, né? Não ter medo. Ele fala aqui, ó, não. O amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia de julgamento. O que é que significa isso? A única forma da gente não ter medo no dia de julgamento, e não só não ter medo, tá? É ter ousadia. Uma coisa é você não ter medo, outra coisa é você ter ousadia.
Ousadia é tipo assim. Vou dar exemplo, tá? Você vai entrar num lugar que nunca te viram antes, né? Uma sala de pessoas desconhecidas. Você pode entrar nessa sala normal. Entrei de boa lá. Tudo certo. O pessoal me viu, tá de boa. Você tava lá meio que envergonhado de repente, né? Mas você entrou. Você tem mesmo que o pessoal não te conhecesse. Ousadia é quando você entra, sem medo que as pessoas vão pensar de você. Você entra de cabeça erguida, tranquilo da vida, porque você sabe que você não deve nada a ninguém ali. E que você também não precisa ter vergonha de ninguém, porque você sabe quem você é. Então, quando ele fala aqui que você vai acessar o dia de julgamento com ousadia, ele está dizendo que você, além de não ter medo, você vai saber entrar nesse lugar porque você sabe quem você é. Então, no dia de julgamento, a gente teria tudo para ser uma pessoa que nem quisesse entrar, na verdade, né? Porque é o dia do julgamento, então todo mundo fica morrendo de medo. Tem outros que, mesmo sabendo que pode acessar por causa de Cristo, né? Porque não é por causa da gente que a gente é salvo, é por causa do que Cristo fez na cruz, pode entrar meio assim, meio envergonhado, pensando, rapaz, será que eu realmente posso estar aqui nessa sala? Será que realmente, assim, me cabe, tipo, eu estar nesse momento aqui agora, entrando nessa sala aqui, sei lá, o que será que vai acontecer comigo? Será que o meu julgamento vai ser, tipo, réu ou não? Entendeu? Mas você vai, pensando assim, rapaz, Cristo disse lá na cruz, né, que morreu na cruz por mim e tal, mas você vai com dúvida, mas você vai. E tem a terceira possibilidade de você entrar com ousadia, que é tipo assim, eu sei que eu vou chegar aqui no julgamento e eu não vou ser réu, porque Cristo consumou tudo na cruz por mim. E não existe nada que ficou em aberto depois da consumação do que Cristo fez na cruz. Então, quando ele fala aqui que o amor, nisso é um amor aperfeiçoado, ele está dizendo, ó, quanto mais você se submete a me conhecer, e conhecer que eu sou amor e que eu habito em você, e que o amor também habita dentro de você, mais então você vai ser aperfeiçoado no amor. E quanto mais aperfeiçoado no amor você é, com ousadia você vai acessar o dia do julgamento. Então entenda, quando eu botei aqui o tema da semana de que o amor é a base, o amor do Pai é a base, é porque de fato é a base. Você pode trabalhar sua mentalidade, você trabalha o que você quiser aí, para ter mais ousadia. Mas não é isso que vai te dar, que vai te fazer alguém aperfeiçoado e te dar acesso ao julgamento com ousadia. Não é isso, é o amor. É quanto mais eu entendo quem o Pai é e quem eu sou nele. É quanto mais eu entendo que o Pai habita em mim, que se ele habita em mim, o amor habita dentro de mim. E que esse amor, à medida que eu enxergo isso, eu vou ser aperfeiçoado nesse amor. Eu vou chegar no dia do julgamento sem medo, entendeu? Não só sem medo, mas com ousadia. Isso é possível porque Cristo morreu na cruz por nós. Entendeu? Então a gente não deve começar, gente, agora trazendo aqui para a nossa vida também, além do julgamento, trazendo para a nossa vida real. O versículo fala aqui, ó, porque como ele é, assim nós somos também neste mundo. E aqui eu vou fazer essa última observação para a gente concluir a live, certo? Porque assim como ele é, nós somos também nesse mundo. Se a intenção de Deus, gente, fosse que a gente fosse pro céu, para que lá eu exercitasse e exercesse quem de fato eu sou, ele, João aqui, né, trazendo a revelação do Espírito Santo, não iria dizer que nós seríamos como ele neste mundo. Ele foi, em fato, dizer que nós somos como ele neste mundo agora. Entendeu? Então, hoje existe a possibilidade de a gente poder viver como Cristo viveu aqui na Terra, agora mesmo, nesse exato momento. Porque assim como Cristo é agora, nesse exato momento lá no céu, assim como ele é, nós somos nesse mundo. Ou seja, o que Cristo é? Quando você lê a Bíblia, por exemplo, quando Cristo estava aqui na Terra, o que ele foi? E o que ele é agora, né? Ele sempre foi o Rei da Glória. Sempre. Mesmo estando aqui na Terra, morrendo crucificado, ele nunca deixou de ser rei, porque isso é a identidade de Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, assim como Cristo é, nós somos nesse mundo. Então nós somos, sim, príncipes e princesas, entendeu? Aqui na Terra hoje. Cristo veio para quê? Para trazer a mentalidade do céu, né? Os princípios do céu, aquilo que é vivido no céu aqui para a Terra. Então ele veio e disse assim, ó, a gente pode curar as pessoas. Cristo nunca negou cura para ninguém. Nunca, tá? Ele veio aqui para a Terra, curou enfermos, ressuscitou pessoas. Então a gente em Cristo também tem a possibilidade de viver o que Cristo viveu. Todos os dias, entendeu? A gente pode viver isso aqui. A gente pode ter esse exercício de fé, de ver pessoas se levantando num caixão.
Entendeu? E a gente acha isso estranho, né? Amém. Veremos nossos olhos. Digitar aqui no aleluia dela. E eu sei que quando for pra ver isso, a gente vai ver junta. Amém. Tem que ter amigos assim, tá? Que tenha coragem de orar pro defunto. Porque, velho, de verdade, se é pra gente, se é possível, se ele tá falando que a gente vai viver coisas que ele viu aqui na Terra, coisas maiores que ele fez, então assim, não tem como a gente privar, inclusive, a possibilidade de ressuscitar pessoas. Concorda? Não sou eu que tô falando, tá? Não é Thaís louca. Eu tô lendo aqui a Bíblia, tá? Tá tudo aqui, ó. Pode ler aí, ó. 1 João 4. Não tem a ver. Não, me tire dessa. Não, essa responsabilidade não é minha. Eu só tô te contando. Tá certo? Isso e muito mais. E o pai fala sobre isso de diversas formas. Então, se você olhar para Cristo hoje, você parar assim e pensar. Se você for ler, né, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai conhecer muito de como Cristo viveu aqui na Terra. Muito. Então, quando você for ler a Bíblia, começa a pensar. Lembra disso, ó. O pai disse que eu vou viver coisas maiores que o filho aqui na Terra. E que a gente tem a possibilidade, hoje, de ser como ele é aqui na Terra. Que nós somos como ele foi aqui na Terra. Como ele é hoje. A gente pode ser nesse mundo aqui agora. Então, quando você for ler a Bíblia e for ler Mateus, Marcos, Lucas, João, os Evangelhos, comece a observar como Cristo revela a sua identidade nas coisas que ele viveu aqui na Terra. E que tudo aquilo que ele está fazendo lá é possível pra gente. Cristo multiplicou pão e peixe. Então, significa que a gente também pode multiplicar pão e peixe. Amém? Cristo ressuscitou pessoas. Significa que a gente também pode viver isso. Cristo curou enfermos. Todo tipo de enfermidade que você imaginar tem na Bíblia. Cristo não lá curar. Não teve um caso que Cristo disse assim, não posso curar. Mas Thaís, Cristo conseguiu porque era Cristo. Que isso é normal que o mundo pense. Mas quando você vai ler a Escritura, você vai entender que Cristo foi, morreu na cruz, para que a gente tivesse acesso a isso, assim como ele tinha acesso aqui. Cristo, ele abriu mão da sua glória lá na terra, lá no céu, e se submeteu a uma forma humana, gente. O que significa isso? A identidade de Cristo não deixou de ser Deus, certo? Porque ele não deixava de ser o Pai. Porque o Pai mora nele, ele habita no Pai, assim como o Espírito também. Os 3 são um, mas ao mesmo tempo os 3 são também 3 pessoas, entendeu? Separadamente. Cada um tem sua missão, seu propósito, enfim. Então, a gente precisa entender que Cristo, quando vem pra cá, ele vem como um ser humano que tem convicção de sua identidade. Então, ele não fez o que ele fez porque ele era Deus vindo pra cá, literalmente Deus. É tanto que você vê que, inclusive, tem hoje pessoas que tentam burlar isso, dizendo que Cristo, na verdade, era o próprio Deus que veio pra cá e ele não sofreu tanto na cruz, porque ele não era homem de verdade. Não, Cristo era homem como ser humano, ele tinha físico como a gente tem, tá? Sim, a gente tocava nele, entendeu? Então ele se submeteu, o próprio Deus se submeteu à criação, à criatura. Ele veio, se submeteu na forma humana. Então ele tinha limitações que todo ser humano tem. De querer dormir, fazer cocô, e ter relacionamento, ter a possibilidade também. Ele tinha a possibilidade de pecar. Ele foi tentado várias vezes. Mas a diferença é que ele não se submeteu ao pecado. Em nenhum momento Cristo pecou. Porque ele precisava ser um cordeiro perfeito para morrer no nosso lugar na cruz. Senão não seria um sacrifício perfeito e completo. Entendeu? Então Cristo não pecou. Mas ele tinha a possibilidade de pecar. Porque ele tinha toda a natureza propícia para pecar. Ele estava em um ambiente propício para pecar se ele precisasse, se ele quisesse. Mas ele não pecou. Entendeu? E porque ele vem para cá e traz... E ele fala o seguinte, ó, que no versículo aqui, né? Como ele é, nós somos nesse mundo, ele fala sobre isso aqui. Então entenda. Cristo veio para cá como ser humano, mesmo sendo o Pai, ele veio, se submeteu à forma humana, assim como a gente é, ele era aqui. A diferença é que ele escolheu não pecar porque ele tinha uma missão, uma vocação para ele, que ele escolheu assumir até o final. Então, desde criança, Cristo poderia ter pecado, no outro dia ele podia ter pecado, enquanto curava alguém, ele podia ter hesitado, não ter curado. Na hora da morte de cruz, ele poderia ter fugido. Se você vai ver lá em João 15, né, ou 17, no Getsemane, que ele fala o que ele passou antes de chegar ao momento da morte de cruz. Ele poderia ter dito assim, Pai, ó, como ele falou, se é possível, ele falou, gente, presta atenção. O próprio Cristo falou assim, ó, se é possível,
afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, na verdade, ele está dizendo assim, ó, gente, ó, tem como, pai, fugir, tipo, realmente precisa passar por isso, eu realmente preciso passar pela cruz. Então, tipo, ele tinha a possibilidade de dizer assim, ó, tchau, esquece, missão abortada, entendeu? Não quero mais. Mas ele me falou, pai, ó, afasta de mim esse cálice, se é possível, afasta de mim. Mas se não é possível, beleza, então que seja feita a tua vontade, e não a minha vontade. Então, Cristo, como pessoa, ele tinha vontades. Mas ele pegava a vontade dele e submetia à vontade do Pai. E esse mesmo estilo de vida que Cristo viveu, a gente também pode viver hoje. Que é tipo, pai, eu tenho vontades. E eu tenho várias vontades. Todo mundo aqui tem várias vontades e sonhos. Que pode ser seu somente, ou pode ser o Pai dizendo a você para você viver. Tu entende? Então, Cristo se submeteu a isso. Submeteu à vontade do Pai. Então, Cristo, ele vem trazer como um modelo de como o ser humano pode viver. Cristo fez tudo o que fez, gente. Não porque era o Pai somente. Ele fez tudo o que fez porque o Espírito Santo, que habitava dentro dele, assim como habita dentro da gente agora, vale ressaltar, certo? O Espírito direcionava em Cristo todas as coisas. Então, quando Cristo ia curar um enfermo, ele curava pelo poder do Espírito Santo. Quando a gente hoje vai curar alguém, vai orar por cura em alguém, a gente vai orar pelo quê? Porque eu sou forte? Tá louca. Não tem nem como. Pelo poder do Espírito Santo. Então, todo mundo aqui pode fazer o que Cristo viveu e fazer o que Cristo fez, porque Cristo tinha a mesma matéria-prima da gente, mas o Espírito Santo habitava com plenitude e ele tinha consciência plena de quem ele era. Ele tinha noção de identidade. Então, hoje, a gente aqui, Thaís, todo mundo está aqui hoje. Todo mundo está aqui online. A gente tem a possibilidade de entender, enxergar e crer que o mesmo Espírito que habitava em Cristo na hora que ele foi ressuscitar Lázaro é o Espírito que habita em mim hoje. É o mesmo. E que se eu decidir enxergar quem eu sou em Cristo, eu vou fazer obras maiores do que o Pai fez, do que Cristo fez aqui na Terra. Então eu também posso ressuscitar pessoas. Entendeu? Mas Thaís, por que a gente não ressuscita? Primeiro, que a gente nunca tentou. Quem aqui já tentou, por favor, me fale aqui, manda um comentário. Ressuscitar um defunto, primeira coisa é essa. Ok? Segunda coisa, se tu nunca tentou, se tu já tentou, né? Supondo que alguém já tentou, porque tem pessoas que tentam e não conseguem, Thaís. Porque falta na gente... não sei porque esses balões aqui vêm quando eu faço isso, mas tudo bem. Porque falta na gente esse exercitar a fé. Tipo, a gente precisa crescer em fé. Entender que nós estamos em Cristo. Convergir a nossa vida em Cristo, entendeu? Ler a Bíblia e dizer assim, pai, eu vou meditar nisso aqui. O Senhor falou hoje, a gente falou no versículo hoje, que o Pai habita na gente e a gente habita no Pai. Pai, o que significa isso? Eu pensar nisso, para que eu possa mudar minha mente, mudar meu coração, me convencer de que eu sou assim. Me convencer que não existe falta de nada na minha vida, entendeu? E a partir disso eu começar a exercitar. Então eu preciso ir orar pro enfermo, eu preciso ir tentar ressuscitar uma pessoa do caixão, eu preciso ir e suprir, multiplicar pão e vinho, tu entendeu? Eu preciso colocar isso para exercitar, a gente precisa exercitar. A fé precisa ser exercitada, certo? As pessoas que eu conheço, que já foram lá e ressuscitaram alguém, elas tentaram várias vezes, eu já vi, tipo, casos, gente, isso é real, tá? Isso acontece hoje no mundo. Tem uma pessoa específica, assim, tem muito caso, assim, que já escutei muito testemunho desse tipo, do movimento ID, esqueci o nome dela agora, rapaz, que ela é uma mulher que mora lá na África, deixou tudo que tem lá nos Estados Unidos, foi morar na África, uma ONG. Ela tem várias histórias assim, várias, tá? Não é uma, duas, três, passo das duas mãos. De pessoas que ela ia lá, treinava um missionário naquela comunidade da Angola e tudo. E o cara morria com malária, porque acontece muito isso lá na África, e ela ia, botava o cara na parede e dizia, você não vai morrer. Gente, tem noção do que é isso, na moral? Tipo, você não vai morrer, eu treinei você pra gente tá crescendo, tipo, trazendo o evangelho aqui pra essas pessoas, pra salvar essas pessoas daqui. Tirar a miséria da vida das pessoas. E ela tacava a mão no cara, tipo, você viva tal, orando por ele, e o cara ressuscitava assim. Tem livro dela contando esse testemunho, tá? Ela fala sobre isso quando vai pregar também, enfim. Eu lembrei, Heidi Baker, o nome dela, Heidi Baker. Isso tem várias outras pessoas, tá? Tô lembrando desse caso agora. Então a igreja aqui, ó, Adriano falando, a igreja não tenta porque tem medo de falhar. Exatamente. E o perfeito amor lança fora todo medo, né? Que é um versículo que a gente tá trabalhando aqui essa semana. Quando ele fala da gente ser aperfeiçoado no amor, é porque justamente ele sabe que o medo é o que para. E o contrário do amor é medo. Então a gente precisa ser aperfeiçoado no amor do Pai pela nossa vida, para que a gente pare de ter medo de falhar.
E tá tudo bem, gente, se no começo você falhar, se depois também, depois de você recitar 20 pessoas, o 21º não recitar, porque não é sobre a gente, não é sobre minha capacidade de fazer isso, mas é eu exercitar minha fé. E fazer a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do nosso Pai? Curar enfermo. Tem várias vontades do Pai, que a gente vê pela Bíblia, né? O que ele quer. Uma das coisas, com certeza que tem, assim, não tem medo, não tem dúvida. Orar por pessoas que estão doentes. Isso aí é fato. O Pai deixa claro que isso é vontade dele, curar pessoas doentes. Não existe esse negócio de que a pessoa fez algo no passado, ou que a pessoa fez algo hoje, para poder, então, ser castigado pelo Pai, para que a pessoa aprenda. Isso não existe, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Cristo não hesitou em curar ninguém. Ele não perguntou, você fez o quê? Você fez por onde foi? Não. Tinha uma pessoa com febre, ele ia orar pela pessoa e a pessoa era curada. Talvez a gente ore por alguém e a gente não veja a cura acontecer. Mas isso não significa que você deve parar de desistir e ter medo de se envergonhar. E não é para se envergonhar, porque não é sobre você, entendeu? Você é o meio que o Pai faz isso. E ponto final. Qual é o teu papel? Exercitar a tua fé. Entender mais quem você é. Saber disso, ter o conhecimento é uma coisa de você ter revelação, certo? Vocês estão tendo aqui conhecimento. E que isso se torne uma revelação para vocês. E para mim também. Eu me incluo, tá? Em tudo que eu tô falando, o tempo todo. Ok? Então é isso, gente. A gente hoje conversou muito, né? Porque assim, eu falo pouco, né? Mas deu pra entender aí. Ficou claro. Hoje, durante o dia, a gente tem a possibilidade, né? Várias possibilidades, na verdade, durante o dia, de exercitar a nossa fé. Isso é nas coisas do trabalho, isso é em casa, isso é com as pessoas que estão com a gente, né? Que tá passando por alguma coisa. Exercite a fé. Use a palavra ao seu favor. Declare aquilo que o Pai falaria. Não esqueça que o Pai habita em você. Se ele habita em você, então fale aquilo que o Pai falaria. Comece a observar as coisas que você fala. Tudo que for muito puxado para o não, de que você não é capaz de fazer X coisa, não fale mais isso. Embora que você hoje pense assim, que nossa, eu não sou capaz. A primeira coisa que tem que mudar na tua cabeça é a fala que tu tem. E que essa fala aqui, você declarando, você vai chegando você vai mudando a sua mentalidade sobre você mesmo. Se você acha que você não é capaz, eu sou sim, eu consigo fazer isso aqui. Porque o Pai habita em mim. Comece a usar isso na sua cabeça, entendeu? Vai praticando isso, das coisas do dia. Certo? Cheiro para vocês. Foi um prazer estar aqui. Nos vemos por aqui nos stories e tudo mais, ok? Abraço, gente. Cheiro. Até amanhã, 7h21, hein? Todos os dias. Sexta-feira amanhã.